Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos tratar sobre a possibilidade de saque do fundo de garantia em razão dessa pandemia do Covid-19 pela qual nós estamos vivendo. Bom, antes da gente iniciar propriamente respondendo essa pergunta acerca da possibilidade do saque do fundo de garantia em razão da pandemia da Covid-19 e principalmente como realizar esse saque, é importante a gente ressaltar que nós estamos de fato vivendo uma crise de saúde pública, uma das maiores que o mundo já viu. E, de fato, esse é um problema que vem assolando a todo mundo, mas principalmente a nós brasileiros. Estamos, de fato, vivendo um momento muito triste da nossa história e, por isso, surgem algumas perguntas como essa. Bom, diante de tanta tristeza, de tantos problemas e de tantas necessidades que surgem tanto no aspecto médico, internações, medicamentos e tudo mais, como também nos aspectos econômicos, muitas pessoas desempregadas diante de toda essa crise, surgem essas perguntas. Afinal, eu posso levantar o meu fundo de garantia para que esses valores sejam utilizados ou no tratamento ou na manutenção da minha casa, da minha família? Eu posso realizar esse saque que está lá no meu fundo de garantia, na minha conta vinculada perante a Caixa Econômica Federal? Para a gente responder essa pergunta de maneira clara e bastante concisa, é importante a gente lembrar que o Fundo de Garantia ele está disciplinado pela Lei 8.036 de 1990 e ali está previsto uma série de possibilidades pela qual o trabalhador pode sacar o Fundo de Garantia. Tem situações mais básicas e situações um pouco mais complexas que a gente costuma ver em menor quantidade. A mais básica de todas é quando o trabalhador é dispensado sem justa causa. A empresa pela qual ele estava trabalhando rompe o contrato de trabalho, o dispensa sem justa causa, ele pode ir na Caixa Econômica Federal com termo de rescisão do contrato e efetuar o saque sem nenhum problema. Outra possibilidade muito conhecida que é a compra da casa própria, né? Muitos trabalhadores, no momento que vai comprar a casa própria, acabam utilizando todo aquele valor acumulado na conta vinculada para poder comprar o apartamento ou pelo menos diminuir o valor desse apartamento. E diga-se de passagem, é um ato que vale a pena, porque, como todos sabem, o rendimento da conta vinculada da Caixa Econômica Federal ela é o menor possível, praticamente não existe rendimento. Então, muitos trabalhadores, de fato, exercem esse direito para poder comprar o seu primeiro apartamento, a sua primeira casa própria. Outra circunstância, e aí é um pouco menos utilizado, é a possibilidade de sacar o fundo de garantia quando a conta está inativa por mais de 3 anos. Vamos imaginar um trabalhador que tenha pedido demissão e não tenha arrumado um novo trabalho, uma nova colocação dentro de 3 anos. Neste período, o trabalhador pode, se passar desses 3 anos, ele pode ir lá e efetuar o fundo de garantia, o saque, pela conta estar inativa por mais de 3 anos. O fato é que existem situações mais complexas, como, por exemplo, que está previsto lá no artigo 20 da Lei 8.036 de 1990, desastres naturais previstos aí de calamidade pública, né, em razão de calamidade pública, reconhecidos pelo governo federal. E aí que talvez muitas pessoas tenham dúvidas se encaixaria a questão da pandemia da Covid-19. Via de regra, é importante a gente pontuar isso, não seria possível. Isso porque, para esse caso de desastre natural, deveria ser reconhecido pelo governo federal. Essa possibilidade, porém, não existiu. O que existiu de fato foi uma medida provisória 946 de 2020, pela qual o governo federal resolveu, por si só, liberar o fundo de garantia limitado a um salário mínimo até 2020. Bom, meus amigos, o fato é que esse saque de um salário mínimo pouco aliviou a situação, tanto para as pessoas que precisavam de ordem econômica, quanto pelas questões médicas, de saúde pública, de necessidade para algum tratamento. Isso, de fato, a gente há de convir de que pouco serviu, de que pouco contribuiu para os trabalhadores. Por isso, ainda surgem as dúvidas. Olha, esse um salário mínimo que o governo liberou não melhorou a minha circunstância. Eu ainda estou passando sérias necessidades e tenho lá o meu fundo de garantia disponível para que eu
possa melhorar a minha circunstância, para que eu possa melhorar, aliviar a minha situação, seja ela econômica, social ou relacionada à sua saúde. O fato, meus amigos, é que essa é uma questão que só se discute perante a Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça já considerou que as opções, que a lista prevista de opções de saque que possibilitam o saque do fundo de garantia, elas são exemplos e não são taxativas. Ou seja, não há possibilidade de considerarmos só aquelas circunstâncias. E depende da gravidade, existe sim uma possibilidade jurídica da Justiça conceder essa possibilidade. Isso, meus amigos, obviamente que é uma questão que merece aplausos. Esse tipo de decisão proferida pela Justiça, ela deve e merece os nossos aplausos. Isso porque não há nenhuma lógica formal em se prender um valor de fundo de garantia de um trabalhador que esteja com necessidade alimentar, por exemplo, que esteja passando fome, num português mais claro. Como você pode proibir alguém de um acesso de um dinheiro que é dele mediante uma situação de tão extremidade? Por isso, a Justiça tem reconhecido essa possibilidade de saque. É óbvio, meus amigos, que existe depende muito da circunstância, da prova e das possibilidades. Existem decisões que limitam o saque a 6.620, que está regulamentado pelo Decreto 5.113 de 2004. Existem outras possibilidades em que a Justiça permite o saque completo do valor em caso de extremidade. Existem fundamentações, por exemplo, pela qual a Justiça equipara a Covid-19, por exemplo, com doenças de maior gravidade, que também geram a possibilidade de saque, como HIV, câncer, todas essas doenças consideradas graves e que dão acesso ao saque do fundo de garantia. E muitas vezes a Justiça acaba de maneira correta e acertada, sempre comparando, equiparando essas situações de gravidade e de vulnerabilidade do trabalhador para que possa efetuar o saque. Infelizmente, meus amigos, cabe sempre lembrar que essas possibilidades elas só podem ser discutidas perante a Justiça. Se você for até a Caixa Econômica Federal tentar efetuar o saque, infelizmente, não é nem por falta de vontade, muitas vezes, dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Não existe fundamento legal, eles acabam ficando presos a uma legislação, a uma orientação interna, proibindo esses trabalhadores de sacar o fundo de garantia nessas circunstâncias. Então, o fato é que existe possibilidade, mas essa possibilidade ela somente é discutida perante a Justiça. Bom, meus amigos, se você quer saber mais sobre isso, a gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal, no YouTube, nos siga no Instagram, @saberalei, e também visite o nosso site, saberalei.com.br. Inclusive, nós temos um artigo completo e específico sobre esse tema de saque do fundo de garantia em razão da Covid-19. Muito obrigado e até um próximo vídeo.